Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao GEDEB, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita Eurípides Pensamento, para mais uma doutrinária, a primeira doutrinária, né, do mês de agosto. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de ter aqui conosco, né, nossa amiga, nossa companheira de jornada, companheira trabalhadora espírita, Núbia Gomes. Eu convido para sentar um pouco ali para aguardar, na mesa da sofá. Peço também que coloquem, por gentileza, o celular no silencioso. E vamos fazer a nossa prece de abertura da doutrinária dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque tu és o Rei, o poder e a glória para sempre. A nossa companheira Núbia vai trazer para todos nós essa noite o tema Cristo em nós. Para você, minha irmã, melhores vibrações, viu? Aí o horário seria 8h10. Se você avançar um pouquinho, não tem problema não, viu? Fique tranquila. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A correria diária. Mas tudo está nas mãos de Deus. Então, tranquilidade. Bem, Cristo em nós. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre Jesus. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Sabemos que Jesus foi um divisor de águas, tanto que a história, a ciência, pegou a vinda de Jesus para datar a história, antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? Tal a importância da vinda daquele que conhecemos como governador do planeta Terra. Aquele que não veio para ser avesso, que não veio para ser rebelde, mas que veio para inaugurar um novo momento. Ele não veio se contradizer à lei mosaica, ele veio cumprir a lei de Deus, ou seja, mostrar como deveria ser o exercício da lei de Moisés. E se formos observar, a lei de amor, que é aquela ensinada pelo Cristo, né? As pessoas já com a vida social preparada por Moisés, os 10 mandamentos, que foi todo um processo de preparação de milênios para que o Cristo pudesse vir à Terra. Imaginem, tal rudes eram os seres que aqui viviam, né? Tal rudimentares eram o seu modo de pensar, o seu modo social, a questão do respeito ao outro, do respeito em sociedade, né? Porque se a gente for observar a lei mosaica, as 10, que a gente, os 10 mandamentos que a gente mais tem acesso, eles são coisas muito básicas: não matarás, não adulterarás, para não roubar, honrar teu pai e tua mãe. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo. Básico, né? É muito básico. Aí você pensa, poxa, então as pessoas faziam muito isso. Isso era comum. Continua fazendo. Sim, mas imagine que era ainda algo mais
profundo, que faziam ainda mais. As mulheres, por isso que, geralmente, o que a gente vê no Oriente Médio? Cuidado com as mulheres, né? Os islâmicos têm esse cuidado. Por quê? A mulher ia na água, ia na fonte buscar uma água, passava o homem no cavalo, roubava ela e levava. Não era assim? Era. A gente vê ainda nos filmes. A gente sabe que isso já aconteceu muito. Então tinha que haver toda uma proteção para as mulheres naquela época. E era uma sociedade com leis um tanto escassas ainda. Então esse povo tão rude precisou com Moisés aprender a ter um temor de Deus. A sociedade precisou ter essa visão monoteísta de um Deus único. E esse temor, aprender a ter esse temor, né? Daquele Deus, primeiramente daquele Deus que castiga, foi o que Moisés trouxe. E Jesus veio para mostrar uma outra face. Uma outra face dessa moeda da vida, né? Que é a lei de amor. Que existe um mundo além do mundo terreno. Que a verdadeira vida está no mundo espiritual. A verdadeira vida é a vida espiritual, mas que necessitamos da vida terrena para construirmos a nossa felicidade futura. E nos encontraremos felizes, estaremos felizes quando retornarmos à pátria espiritual, a partir do momento que consigamos construir uma vida moral, honrada, aqui na Terra. E para isso, não basta apenas não matar, não roubar, cuidar do pai e da mãe. Temos que fazer tudo isso amando. Entende? Eu posso até fazer mecanicamente. Bom para mim, que não vou estar errando, né? Posso cuidar da minha mãe, mecanicamente, reclamando, esperneando. Mas estou cuidando. Mas ele pede para fazer tudo isso que Moisés ensinou amando. Amando os inimigos. Entendem? Então ele veio estender a lei mosaica. Ele veio ampliar essa lei. Veio nos trazer a consciência, uma consciência ainda mais ampliada, no momento que o ser humano estava preparado para receber esse conhecimento. Tudo a seu turno. Né? A gente sabe que os primeiros cristãos foram imolados, assim como Jesus. Houve um tempo que não se podia dizer que era cristão, que ia para a cruz. Então, a gente percebe em toda essa trajetória que a única coisa que o Cristo pediu foi: amai-vos. E como é que a gente ama? Como é esse ser cristão? Cristo, o nosso tema de hoje é Cristo em nós. Quando a gente fala que é cristão, muita gente abre a boca cheia: eu sou cristão. Tem gente até que acha que espírita não é cristão. É um engano, porque nós somos cristãos sim. Nós nos baseamos nos ensinamentos do Mestre Jesus. E para nós, ele é o governador do planeta Terra. Ou seja, ele é o responsável pelo planeta, pelo nosso orbe desde a sua criação. E ele veio nos trazer essa lei de amor. E dizemos que somos cristãos. Tá. Mas como é que Cristo está reverberando em nós? Como os ensinamentos de Cristo estão reverberando em nosso ser? Está ampliando a nossa fé? Ou eu digo que sou cristã, venho para o centro espírita, tomo passe, bebo água fluidificada, mas lá fora continuo fazendo tudo igual, não me esforço em nada para me modificar. Nem vou falar de outras religiões cristãs, nas espíritas mesmas. Então, o que é que eu faço quando eu saio daqui? Nós precisamos pensar nisso. Qual a relação que nós construímos com Cristo no nosso dia a dia?
porque lemos, estudamos. O Espiritismo é uma religião com base filosófica e científica, né, que nos leva ao estudo. É uma doutrina que nos requer de nós um estudo, requer de nós uma leitura, mas, sobretudo, requer de nós a prática. Então, não adianta dizermos que somos cristãos se não buscarmos praticar o que o Cristo ensinou. E o que o Cristo ensinou se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu terei fé de que nada de mal vai me acontecer que não seja dar para a minha necessidade, para o meu crescimento de alguma forma. E também, se eu faço ao outro, exercitando a lei de amor, o que eu gostaria que fosse feito a mim, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou falar mal, eu vou buscar plantar harmonia por onde eu passar. Eu não vou me zangar quando alguém fizer algo contra mim. Não quer dizer que eu não vou me defender, porque vai deixar pisar em mim, porque não sou tapete. Mas a maneira como eu vou revidar aquela pessoa, a maneira como eu vou reagir, fala a meu respeito. De como Cristo, qual é a minha relação com Cristo. Que eu digo tanto que sigo. É nesse dia a dia, nas pequenas coisas, que nós verificamos como estamos nos relacionando com Cristo. E principalmente quando aprendemos a ter paciência com o erro do outro. Eu observo muito isso, porque eu me observo muito. E sabe, a partir do momento que a gente vai conseguindo se perceber como criatura, quando vamos buscando nos conhecer, para entendermos as mazelas que temos dentro de nós e confrontarmos com a lei de amor, com os ensinamentos do Cristo. E aí, eu vou refletindo. Será que eu estou realmente sendo cristão? Será que eu estou realmente deixando que Cristo adentre no meu ser? Porque se eu permitir que eu seja a morada do Cristo, as ações do Cristo vão reverberar através de mim. Eu vou levar paz onde eu for. Eu não vou me colerizar. Né? Então é isso que nós precisamos fazer no dia a dia. Cuidar de nós. Cuidar dessa fera raivosa que ainda temos dentro de nós. Ampliarmos a fé, pois precisamos perceber que quando estamos com o Cristo, sem a roupa se tornam mais leves. Podemos fazer o que para muitos é impossível. Quando estamos envoltos com o amor. Como é isso? É o contrário do que a sociedade prega. A sociedade que vivemos prega o individualismo e o egoísmo. Primeiro precisamos pensar em nós mesmos. Mas o Cristo não pregava isso. Primeiro precisamos pensar no outro. Se eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo, eu vou estar pensando no bem-estar do outro. Por quê? Se eu cuidar e pensar no bem-estar de Cunha, e Cunha pensar no bem-estar da moça que está ali atrás, e assim por diante, um aqui, em vez de pensar no seu próprio bem-estar, pensar no bem-estar do outro, imagine que coisa linda. Uma rede de pessoas cuidando umas das outras. Aí Cristo está no meio de nós. Aí Cristo está. Isso.
aí Cristo estará no meio de nós. Porque não estaremos nos preocupando com nossos desejos, com nossas vontades, com nossos mimos, com nossas criancices, com nosso orgulho. E é nas pequenas Coisas. Isso. Hoje, eu tive um evento em casa, minha filha assistindo algo, né? E aí ela citou a pessoa, que era tipo assim, não, criando tipo uma antipatia porque ele é uma pessoa que não é tão correta. Aí eu disse assim, ó minha filha, infelizmente a gente vai ter que conviver com pessoas assim para que a gente aprenda, né? Porque não é só o lado bom que vai existir. Também vai existir essas situações para que a gente até se teste como é que eu estou, como é que eu vejo a atitude dele contra o outro, né? Me incomoda, eu vou ficar com raiva dele, ou eu vou ter um pouco de piedade e dizer que ainda não está capaz de fazer o certo, né? Isso mesmo. Essas pequenas coisinhas que a gente vai corrigindo, a gente vai fazendo Que Cristo esteja entre nós. nas nossas vidas. Isso mesmo. É o exercício do cristianismo, porque cristianismo é exercício. Não adianta a gente pensar que ser cristão, ser espírita, ir para a FEB, fazer 1000 cursos e ler todos os livros da codificação, todos os livros, todas as psicografias de Chico, de Nivaldo, etc. Não. Nem estar no centro espírita em todas as atividades. Se eu não buscar praticar todo esse conhecimento adquirido, vai ficar só na teoria. O Cristo não vai poder habitar onde não existe a prática, onde não existe a doação. Doação de si, do seu tempo, do momento para escutar o outro, de compreender o outro, de compreender que o momento daquela pessoa, por mais cruel, por mais difícil que seja para a gente, ver certas notícias no jornal, como hoje a do ator, por mais que seja doloroso para a gente se deparar com certas notícias, a gente precisa entender que aquele ser ainda não floresceu. Ainda não permitiu que o Cristo estivesse dentro dele. E ele é um coitado pelo mal que faz. Porque uma pessoa dessa ainda vai sofrer muito. Então precisamos sim ter piedade. Isso não quer dizer que a lei terrena não tenha que alcançá-lo. É porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala em compreender o outro, imaginam que compreender significa então que ele precisa aceitar pagar por isso, aceitar o que ele fez. Compreender o outro não é aceitar o que ele fez, nem passar a mão pela cabeça. Compreender o outro é você não se revoltar, não xingar, não querer matar, mesmo porque nós não temos esse direito. E nesses momentos a vontade que dá, né? A gente fala, você sabe ao que eu me referi, né? A notícia, assim. Isso ainda tá, meu estômago ainda tá embrulhando. Mas assim, a gente pensar naquele ser, sabe? E assim, tentar levar para um lado mesmo cristão de compreender aquele momento, apesar de é tão difícil compreender aquele momento, mas é um exercício. Ele vai ter que passar para quitar o que ele fez. Seja diante dos homens, seja diante de Deus. Porque isso não vai passar impune, nada fica impune. Nem o pensamento nosso fica impune. Ele vai precisar. A gente compreende que ele está no estágio dele. Infelizmente, ainda nesse estágio tão cruel. Mas ele vai passar. O que ele precisar passar. Só não precisamos xingá-lo, nem desejá-lo. Podemos o contrário. Pedir a Deus pela saúde física, mental e espiritual da vítima. O amparo necessário, psicológico.
isso aí é fundamental, das vítimas, né? Porque a família toda acaba sendo vítima. Acaba não só a pessoa, como todos que estão em volta acabam sendo vítimas disso. E que Deus oriente também ao algoz. Porque a consciência dele um dia vai precisar despertar. Seja agora ou depois. Seja nessa vida ou em outra, a consciência dele vai precisar despertar. Não sabemos quem fomos nós. Não sabemos quantas transgressões cometemos em vidas passadas. Para chegarmos aqui hoje, a nos revoltar com certas cruezas, com certas ações cruéis, a estarmos aqui buscando o Evangelho, caminhamos muito, foram muitas estradas tortuosas pelas quais passamos. Então não temos o direito de julgar, mas também temos a obrigação de não passar a mão pela cabeça. É só isso. É só como a gente se envolve com a notícia. Como o cristão age, é como ele se envolve com a notícia. Com imprecações, baixando o nível vibratório. Né? Porque se eu entro no clima de revolta, eu acabo baixando o meu nível vibratório. Aí dou margem ao meu redor a tudo que não é positivo. Mas, se eu mantiver o equilíbrio, conseguir, com muito esforço, é claro, compreender aquele ser, eu vou pedir a Deus também que tenha misericórdia dele, porque ele precisa muito, mas sem caçar a mão pela cabeça. E, mudando um pouco o foco, tem também casos em que a gente verifica o exercício Cristo em nós em momentos da vida, do cotidiano, que o Cristo não é citado, que ninguém nem pensou ali na hora. Eu estava vendo na internet hoje um caso de uma senhora, de uma mulher num prédio, que ela, na ventania que teve no Rio de Janeiro, salvou a vida de 3 trabalhadores que estavam naqueles, eu não sei se é andaime, naqueles que ficam no alto. É andaime mesmo. É andaime, aquele é um tipo de andaime. Pronto. Naqueles andaimes presos com cordas, que eles ficam pintando. Aqueles andaimes são pesados. E tinham 3 homens no andaime, fora o material de trabalho deles, né? Esta mulher tinha 1,5 metro. Conseguiu, e o murinho da varanda era alta e ela pequena. Ela conseguiu segurar o andaime com aquela ventania para que um dos homens pulasse na varanda e ajudasse ela a segurar o andaime para os outros se salvarem. Isso é Cristo agindo nessa mulher. Ela não pensou nela. Ela não pensou que ela era muito pequena, que ela era menor até do que a murada, sabe? Ela não pensou que o andaime, ela só fez. Isso é o Cristo agindo. Sabe aquela passagem que diz que sem arrobas com Cristo é mais leve? Isso aí. Foram as 100 arrobas dela. Ela exercitou o papel de uma verdadeira cristã, sem precisar dizer uma palavra. E eles ainda perguntaram a ela se poderiam ficar ali, porque eles estavam todos sujos de tinta. Ela não se preocupe, depois eu limpo. Tá? Imagine, né? O que importa naquele momento, ela só pensou na vida do outro, no bem-estar do outro, em salvar aquelas pessoas. Imagine quanto bem ela fez. Fez bem pra gente, que pôde assistir uma notícia tão bonita dessa e ter como exemplo. Fez bem para a família daqueles 3 homens, que serão gratas eternamente, sabe? Aqueles 3 trabalhadores. Fez bem a eles nem se fala, né? Conservou a vida deles e a gratidão que eles vão ter eterna. É o Cristo
agindo através daquela mulher. Então, é isso que a gente precisa refletir. Evangelho, gente, é sempre reflexão. É interessante que há anos que eu leio o Evangelho. Quando minha mãe começou a ser espírita, eu tinha uns 18 anos. Ela passou anos sendo espírita, a gente fazia Evangelho por lá. Depois ela deixou o espiritismo. Aí, muitos anos depois, eu que me adentrei no centro espírita, estou há alguns anos, e o Evangelho sempre é o mesmo. Mas as leituras sempre são renovadas, sempre há o que discutir, sempre há o que exemplificar. Cada vez que a gente lê, surge um conhecimento diferente, uma reflexão que não tinha surgido antes. Aí é que a gente percebe, né, com o tema O Cristo em Nós, a sabedoria do Cristo, que ele deixou o quê? As mensagens dele em parábolas, para que ele tivesse até hoje a gente discutindo. Então o Evangelho, a gente diz assim, o Evangelho é o mesmo. Mas toda vez que a gente estuda o Evangelho, estuda a parábola do Cristo, tem que ter uma lição. Sim, sim. Aquela mensagem do samaritano mesmo, né? É quem é o próximo. O bom samaritano. O bom samaritano. Quem foi o próximo do homem que caiu no poder dos ladrões? Foi o samaritano. Alguém que não tinha religião. Essa mulher foi a boa samaritana dos 3 rapazes. A gente sabe a religião dela? Não importa. Mas Cristo estava agindo nela de qualquer maneira. Isso aí, né? Então, nós que nos dizemos cristãos, é que temos um compromisso ainda maior de buscarmos propiciar o nosso ser para que Cristo habite dentro de nós. Ah, mas como? Eu leio tanto o Evangelho, mas será que eu cuido dos meus pensamentos? Será que eu cuido das minhas emoções? Porque se no momento que eu vejo uma notícia ruim, como a gente citou antes, eu abaixo o meu nível vibracional, eu não estou permitindo que Cristo esteja em mim. Eu não permito, muito pelo contrário. Né? Então precisamos cuidar de nós, buscar esse cuidado interior do que pensamos, observar o que pensamos. É claro que a gente não vai se culpar, meu Deus, eu ainda sou assim, eu ainda penso assim, meu Deus. Calma. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala pra gente que importa que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em melhorar-se. E o que Cristo valoriza em nós é o esforço que a gente faz em cumprir os ensinamentos dele, em buscar amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque vivemos no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, as energias são ainda muito densas, mas a nossa busca pelo Cristo, a nossa busca pela mudança interior, pela mudança vibratória, pela mudança no modo de pensar, é o que conta. E essa busca precisa ser diária. Nos mínimos detalhes, como foi dito aqui por vocês. Nos momentos, no lar, no ônibus, no trabalho, com os vizinhos. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu tive uma situação de um vizinho que nós adquirimos um terreno e ele deixou, ele tinha um terreno dele, era grande também, mas ele deixou 2 buracos abertos no muro. Porque ele colocou o telhado dele até o muro e viu que ficou escuro e achou que tinha que abrir o muro para o lado dos outros. Os terrenos todos na mesma metragem, mas o dele não deu. Ok, ele está errado, não podia acontecer isso. Aí quando nós fomos adquirir, falamos com a corretora, perguntei, vem cá, mas aquilo ali vai fechar, aquele salão não pode, é legal. Aí eu disse, eu falei com ele disse que vai fechar. Tá bom. Depois ela até faleceu. Mas quando terminou, concretizou-se a aquisição do terreno, que a gente foi falar com ele, ele já veio com outra conversa. Porque o meu muro, ou seja, ele tinha construído um muro.
Aí ele achou que isso daria direito a ele botar. Ele achou não, ele sabia. E porque se vocês, eu queria botar bloco de vidro, se vocês me deixarem, vocês constroem o muro de vocês. Na hora, me deu uma vontade. Foram uns anos atrás, eu era um pouco menos civilizada ainda. Eu fiquei, sabe? Daquele jeito que todo mundo sabe. Virei para uma amiga que é espírita também. Só que se eu tivesse dinheiro agora, eu levantava um muro bem alto. Fazia acontecer, pá. Ela virou, calma, amiga. Eu parei e olhei para ela. Calma, amiga. Ele é seu vizinho. Você vai procurar problema com o vizinho por causa de uma besteira dessa. Ela foi falando comigo. Eu me aquietei. Aí eu disse a ele, olha, por enquanto a gente não vai continuar a construção. Quando a gente for continuar a construção, aí a gente resolve. Aí você pode botar o bloco de vidro. Tudo bem. Quando ele viu que a gente continuou, ele mesmo colocou o tal do bloco de vidro dele, que não vai adiantar muita coisa, porque minha casa está diferente. A lateral do bloco de vidro não vai ter muita iluminação, mesmo até minha casa ficou sombreada, mas o problema é dele. Mas em suma, o detalhe é um modo como eu agi naquele momento. Entrei naquele nível vibratório onde Jesus não habita. E se não fosse a minha amiga que me puxasse as orelhas, que conversasse comigo, eu ia brigar com aquele vizinho com certeza, porque eu tinha razão. Ele não ia me vencer no argumento. Eu ia chegar lá e pau, ia ser horrível, né? Aí eu lhe pergunto, será que você tinha razão mesmo? Tinha, porque ele não pode botar, eu não posso abrir uma janela pro quintal do outro sem a permissão. Depois a gente conversa sobre Ah, então depois você me fala. Entendeu? Mas assim, não pode não. Mas assim, de qualquer maneira, eu não poderia agir do modo como eu estava querendo agir. E me encolerizar do jeito que eu me encolerizei fez um mal imenso para mim. Mas graças a Deus, eu sou espírita e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Isso já me livrou de tantas coisas. Que às vezes, gente, é uma briga de trânsito que um perde a vida. Por quê? Foi brigar, às vezes, por uma besteira que podia deixar passar. Né? E a gente sabe que o lado invisível está procurando as brechas. E quando a gente deixa Cristo habitar em nós, a coisa muda. Porque aquilo que para a gente tinha tanta importância passa a não ter. E às vezes, Lívia, não é nem o inimigo, é a nossa impulsividade que está dentro de nós ainda e que nesses momentos a gente vê que não está bem trabalhado para olhar, ver e encher a boca de água, né? E dizer assim, graças a Deus, me atingiu. E eu sigo meu caminho e a pessoa segue. Mas entenda, é a nossa impulsividade. Aí a nossa impulsividade, a nossa inobservância atrai outras energias. Porque pode ter certeza, A permissão, né? sempre é nossa. Não parte da gente, mas a gente atrai. Assim como quando estamos buscando Cristo, atraímos energias benéficas. Quando saímos da linha e nos deixamos encolerizar, atraímos energias aflitas o tempo todo assim. Os invisíveis convivem com a gente todo momento. E nós vamos atraindo. E os afins se atraem realmente. Então, graças a Deus, eu sou espírita. Alguns anos se passaram depois dessa situação e outras muitas já me encolerizei, é claro, óbvio. Né? Estamos aqui aprendendo. E eu vi o resultado. Toda vez que eu me encolerizo com uma coisa, eu me dou mal. Por mais que eu tenha razão, eu vou perto da minha razão. É uma coisa que eu digo, olha, eu vou desistir disso. Porque eu não quero mais me sentir
sentir assim, porque já foram tantas lições, tantas que eu só não quero mais me sentir assim. Quero mais passar por essa vergonha. Vamos começar a mudar um pouco. E aí, essa semana aconteceu um episódio comigo. Eu fui passar um Pix para um mecânico. E passei um Pix de R$1.100. Ok. De noite ele me mandou mensagem: Dona Núbia, o Pix não entrou. Aí eu, quando eu vou olhar, era um Raimundo Nonato diferente. Não era ele. E aí eu fui pesquisar quem era esse homem. Não falei para meu marido, senão ele já ia ficar quebrando minha água. Desabafei com minha filha e a minha amiga. Disse: por favor, não contei para ninguém. No dia seguinte fui pesquisar na internet quem era, para que só localizava a pessoa. Não localizei a pessoa. Não tinha o que fazer, porque justamente, diante do fato de muita gente já ter feito fraude com o Pix, hoje em dia, se a gente passar um Pix errado, se a pessoa que recebeu devolver, ótimo. Caso contrário, você pode ir na justiça, mas não tem outra forma. Você mesmo não pode dizer, só se for fraude, você pode requerer o retorno do dinheiro. Porque antes podia, né? Agora não pode. Não pode não. Só se for fraude. Porque tem uma coisa agora que agora você pode requisitar a devolução do Pix. Se for fraude. É. Só em caso de fraude. Eu não estou muito bem inteirado. Só em caso de fraude. Eu liguei até para o Banco Central para saber. Mas, detalhe, gente. Olha, eu não estou cheia de mil e tantos reais. Mas a maneira como eu reagi me fez tão bem, que eu sofri menos, entreguei a Deus, meu Deus, tomara que esse Raimundo Nonato seja alguém que esse dinheiro faça muito bem a ele, que seja alguém que esteja precisando, porque se eu não vou reaver, se um dia ele vem ser assim, né? Poxa, não é meu, eu vou procurar essa pessoa e devolver massa. Se não, paciência. Aí o colega, mas você pode até entrar na justiça, que com o nome pode identificar. Sim, mas se eu entro na justiça e uma pessoa pobre que não tem o que fazer, eu vou processar alguém para que eu vou gastar com advogado para quê? Não, processar você nem podia. Você podia solicitar a devolução. Pode. Ele não roubou. Não, mas pode. Porque é apropriação indébita. E quando a pessoa recebe, tem um botãozinho que você pode devolver. É isso aí que eu pode devolver. Se o senhor mandar um Pix para mim errado, pode devolver. Eu posso devolver. Mas quem mandou não pode desfazer, porque as pessoas estavam usando isso para trapaça. Então, por isso que hoje é uma burocracia, só se houver fraude e tal. Então, mas é aquilo. São justamente os erros humanos que fazem as coisas ficarem cada vez mais difíceis e às vezes pessoas que não têm nada a ver vão perdendo. Mas a gente nunca sabe se a gente não tem nada a ver. Sei lá por que houve essa perda financeira. Alguma coisa eu estou precisando aprender com isso. Então, dessa vez, graças a Deus, eu consegui agir com Cristo dentro de mim, sem me encolerizar, sem me desesperar. Tomei um susto no início, mas fui raciocinar. E agora, eu estou, digo a vocês, eu estou muito tranquila. Mandei mensagem para o rapaz: eu sei que a culpa não foi sua. Estou devendo ao Senhor. Só peço uns dias para eu tentar, porque agora eu não tenho esse dinheiro para tirar. Só peço alguns dias para eu tentar, de um outro modo, conseguir, que eu vou ter que pagar ele, né? Mas a maneira, gente, como a gente reage, é assim. Para mim é fantástico, porque nunca aconteceu antes comigo, sabe? É novo. Então, eu estou gostando. Porque eu estou sofrendo menos. Eu sofri menos. Vindo para cá hoje, eu me atrasei. Geralmente eu ficaria tão desesperada e me descabelaria tanto que poderia acontecer até um acidente. Simplesmente, pedi ajuda e vim. Avisei a Tânia, claro. E vim, estamos aqui. Tudo está dando certo. Melhor para mim que não me descabelei. Não usei palavras impróprias. Não abaixei meu nível vibratório. Eu fiz bem somente a mim.
permitindo que Jesus agisse naquilo que era necessário. Uma certa feita, uma criatura procurou Chico, se queixando que ela foi lesada, ela perdeu o dinheiro. Sabe qual foi a resposta que Chico deu para ela? Ah, minha filha, como é bom a gente devolver. Tá vendo? Talvez eu estivesse devolvendo também. Então, é isso aí. Entende? A gente não sabe. Então, eu vou me desesperar. E às vezes até um alerta, de poder ter sido muito mais. Né? É, Então, ó, é um alerta. para tomar mais cuidado. Mais cuidado também. Então, que bom que foi só esse valor. Vai fazer falta? Vai, mas depois vem, a gente trabalha. Vamos em frente. Mas a maneira como reagimos é fundamental. Faz a diferença pra gente, não é pro outro, é pra gente. Quando buscamos nos equilibrar e permitir que o Cristo habite em nós, fazemos bem para nós mesmos. Não é pro outro. E quando agimos com orgulho, o mal também é para nós. Então que busquemos abrir as comportas do nosso ser, do nosso entendimento, para permitir que o Cristo habite em nós cada vez mais. Para que nosso convívio diário seja lindo, florido, apesar de tantas adversidades. Que a espiritualidade maior possa estar no nosso entorno, agindo, porque ele só age quando permitimos, a depender do nosso nível vibratório. Então, que estejamos abertos ao agir do Cristo em nossa vida. Muito obrigada. Gratidão, meu amor, viu? Pela sua fala tão reflexiva para nós, tão importante, né? Porque a nossa caminhada depende unicamente da construção desse Cristo em nós. Construção, isso aí. Essa Gostei, é uma construção. construção. Porque, como diz a música, a lição nós sabemos de cor. A lição nós sabemos de cor. Os trabalhos na casa espírita nós sabemos fazer de cor. É na prática, Né? não só agir. Mas, como você mesmo disse, não adianta trabalhar na casa espírita, trabalhar nos trabalhos sociais, né? Se envolver com o que a doutrina nos oferece e não deixar o Cristo viver em nós. Gratidão. E para encerrar a nossa atividade de hoje, doutrinária, eu convido a nossa irmã para fazer a prece de encerramento, de agradecimento. E após a prece de agradecimento, viu, Ana Lúcia? Nós vamos fazer o passo coletivo primeiro, viu? A mulher também se posiciona, viu, Ana Lúcia? E não se preocupe não, viu, Souza, que a sua alma vai estar sendo fluidificada lá na farinha. E você está recebendo todas as energias salutares para a sua saúde, viu? Amado Mestre Jesus, te pedimos neste momento que desça sobre nós a sua luz. Estejamos abertos para receber o teu amor. Cada um mentalize sobre sua cabeça uma cachoeira, jorrando água cristalina e fresca, banhando todo o corpo e as roupas. Essa água vai escorrendo
e levando consigo todos os males físicos, morais e espirituais. Vai limpando os nossos pensamentos, permitindo que o bem se aproxime de nós, que o Cristo se avizine de nós. Vamos dando espaço a pensamentos de amor, esperança e fé. À medida que limpamos o nosso corpo físico e espiritual com essa água, vamos sentindo nossa energia se expandir. E essa expansão vai crescendo a ponto de abraçar outras tantas pessoas. E visualizamos o planeta Terra envolto com essas energias benéficas, com essa energia de amor. É o amor do Cristo que habita em nós, se expandindo por toda a humanidade, e envolvendo cada ser que sofre, cada ser que chora, cada ser que reclama, cada ser que ainda não sabe amar, e fortalecendo aqueles que já buscam caminhar com Cristo, fortalecendo o trabalho dos irmãos do bem. E visualizamos o planeta Terra envolto com essa energia salutar. E essa energia se fragmenta e cai em gotículas sobre tudo que é na Terra. E penetra tudo que é na Terra, toda a matéria. Densa a menos densa, levando vitalidade, esperança, amor e paz. Que o Mestre Jesus nos envolva e nos fortaleça nessa busca, nesse abrir de consciência. Assim seja. Com essa oração de agradecimento, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E aproveitando a oportunidade, queremos te pedir que se inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe seu like, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.